O podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIM. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no podcast da mineração. E hoje eu trago novamente mais um assunto que a gente vai falar sobre saúde mental, né? Que não só temos nossa saúde física, mas temos saúde mental. Estou aqui com o professor Fernando Lins, que é um Mind Trainer. Professor, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, professor Johnny, pela oportunidade, pelo espaço aberto, e vamos conversar aí com a sua audiência sobre esse tema tão importante. Exatamente, pessoal. Lembrando, né, que o podcast da mineração é patrocinado pela ADIMB, que é a Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro. Acesse o site adimb.org.br, vejam lá todos os treinamentos, eventos que eles vão participar, inclusive eventos internacionais no próximo ano. E como eu falei no início, né, a gente vai falar sobre saúde mental aqui, sobre um treinamento aí personalizado que o professor Fernando Lins desenvolveu, né, que para superar o passado e ter uma melhor qualidade de vida, que até eu conversando aqui nos bastidores com o professor Fernando, mineração ela é feita principalmente em áreas remotas, então muita gente passa por alguns problemas, problemas de relacionamento, problemas mentais, e vamos tratar um pouco sobre isso. Professor, eu deixo para que o senhor faça a sua apresentação, por favor. Bom, meu nome é Fernando, eu comecei na área de administração de empresas, tenho pós-graduação em cursos de controladoria e gestão do meio ambiente, e posteriormente eu migrei para a área de coaching. Eu também sou mentor coaching, life coaching, e estou trabalhando no treinamento de superação do passado e melhora a qualidade de vida. Excelente. Professor, explique então um pouco sobre realidade versus mapa mental. Bom, professor, vamos imaginar uma cidade. A cidade, ela tem suas ruas, avenidas, casas, prédios, restaurantes, enfim. Tem a sua realidade. E existe um mapa dessa cidade. Então, quanto maior é o mapa da cidade, mais a gente consegue visualizar essa cidade. Quanto menor é o mapa, menos a gente consegue visualizar essa cidade. Levando para o campo da nossa mente, né, a gente ter a realidade propriamente dita, e nós temos nossa mente e o mapa mental que nós temos na nossa mente que representa essa realidade. Então, quanto mais nós temos, nós conseguimos compreender essa realidade por várias perspectivas, sem estar preso em um paradigma, sem estar preso em limitações, em traumas passados, em bloqueios. Quanto mais a gente tem, quanto mais a gente consegue enxergar a realidade por diversos ângulos, mais a gente consegue se aproximar, vamos dizer assim, da realidade propriamente dita. E quanto menos a gente tem esse discernimento, quanto mais a gente é preso em um paradigma, quanto mais a gente é preso em uma verdade, em um trauma do passado que, vamos dizer assim, nos aprisiona, mais a gente fica, vamos dizer assim, a nossa realidade fica distorcida. A gente tem uma realidade que é distorcida do que de fato é a realidade. É o que a gente chama do mapa mental, que é diferente do que é de fato a realidade. Realmente, muito bacana essa correlação, né? E pensando nessas perspectivas, né? Quais as perspectivas de olhar de uma pessoa, né, que tem traumas do passado pode ter? Boa pergunta, professor. Veja, normalmente,
quando uma pessoa tem um trauma, algo do passado que incomoda, que a pessoa traz muito à tona ao presente, tem os chamados pensamentos repetitivos, negativos, né? Dentro do treinamento que eu faço, eu procuro pedir ao cliente que ele analise o problema, eu peço para que ele foque no problema e que ele analise o problema sobre 3 perspectivas. A primeira perspectiva, ou o primeiro olhar, é o olhar da pessoa. A pessoa vai olhar o problema ao qual ela está inserida, o que traumatizou ela, enfim, sobre a sua perspectiva, né? Por que que ela, lá no passado, agiu do jeito que agiu, fez o que fez, pensou o que pensou, falou o que falou, quais são os valores dela, quais são as crenças dela, enfim, ela vai com um olhar de hoje, um olhar do presente, ela vai se ver, vai ver as reações que ela teve naquele passado e tentar entender Interessante. todo o contexto. O segundo olhar é um olhar onde a pessoa vai usar da empatia. A pessoa não vai se ver, vamos supor que tenha sido uma discussão com outra pessoa, né? A pessoa, um exemplo, a pessoa brigou com o pai na infância e ficou com trauma. Então a pessoa vai olhar pela perspectiva do pai. Por que que o pai brigou com ela, né? Por que que o pai falou o que falou, fez o que fez, pensou o que pensou, enfim. Por que ele agiu? Quais são as crenças que o pai tem? Quais são os valores que o pai tem? Enfim, ela vai tentar olhar pela perspectiva não sua, mas pela perspectiva da outra pessoa. Por que que aquela pessoa agiu do jeito que agiu? E um terceiro olhar, que é o olhar de fora. A pessoa vai, vamos dizer assim, a pessoa vai se ver de fora do problema, como se ela estivesse vendo, vamos dizer assim, como se ela tivesse saído do próprio corpo e estivesse flutuando no ambiente. A pessoa está vendo vamos dizer assim, o problema de fora. Então a pessoa vai se ver de cima do problema, de baixo, do lado esquerdo, do lado direito, enfim, vai tentar ver o problema de todo o contexto possível. Ela vai ver onde é que ela está, com quem ela está, por que, que ela está, como ela está, vai tentar olhar toda a problemática, olhando não pela sua perspectiva, dos seus valores, das suas crenças, das suas verdades, nem pela perspectiva da outra pessoa, no caso assim, de uma discussão, por exemplo, mas olhando pela perspectiva de fora. Quando a pessoa consegue ter essa visualização, ela consegue enxergar o problema de uma forma muito mais ampla do que ela inserida só no seu mundinho. Realmente muito interessante essa abordagem, né? E quando eu vi lá o prospecto que você mandou, tem lá que esse mapa pode ser, mapa mental pode ser reprogramado, né? Então, como é que faz assim para, em alguns termos, assim, jogar fora, né, o trauma do passado e ter esses pensamentos positivos? Bom, se existem diversos exercícios, diversas técnicas, né? Mas assim, um que eu uso muito assim nos meus treinamentos, eu procuro orientar meu cliente a ele imaginar como se ele tivesse, vamos dizer assim, assistindo o problema de fora, como eu disse, o terceiro olhar. Mas como se ele estivesse assistindo, por exemplo, uma televisão. Então ele vai pegar o controle da televisão e ele vai aumentar o brilho. Ele vai aumentar o brilho, de forma a deixar aquela imagem que na mente dele está muito vívida, né? De forma a deixar toda ela em branco. Se tiver som, vamos dizer assim, uma discussão, um bate-boca, o que quer que seja, ele vai pegar esse mesmo controle da televisão e vai diminuir de forma a deixar o som em mudo. Ou seja, a imagem vai ficar toda em branco e sem som. Posteriormente,
eu oriento meu cliente a se imaginar como se estivesse saindo ou como se estivesse pegando a imagem da televisão e pegando ela, tirando a imagem da televisão, como se ela estivesse pegando ela na mão, como se tivesse virado uma fotografia, né? E a pessoa vai pegar essa fotografia, que deixou de ser uma imagem de televisão, e vai jogar fora. E vai rasgar e jogar fora. Isso é um exercício que, quando a pessoa faz, ela já sente um certo alívio. E outra coisa que eu procuro orientar as pessoas que eu treino é ela pensar em um momento muito positivo da vida dela, o melhor dia da vida dela, enfim, algo marcante na vida dela positivamente, né? O nascimento de um filho, uma formatura, um casamento, enfim, o que quer que tenha sido que possa trazer uma emoção, um sentimento muito positivo para a vida daquela pessoa e que a pessoa imagine, que a pessoa reviva essa emoção, esse sentimento. E toda vez que a pessoa tiver essa emoção, esse pensamento negativo, esse trauma vier novamente à tona, a pessoa vai lembrar desse exercício, que a pessoa jogou fora, né, o problema e vai pensar na emoção positiva. Ela vai dizer para si própria: esse passado já não me atinge mais. Eu escolho pensar positivo, eu escolho, vamos dizer assim, eu ao invés de ficar sendo dominado pela emoção, pelo pensamento negativo, eu vou escolher pensar o positivo, ou reviver as emoções positivas do melhor dia da minha vida, de um momento marcante da minha vida. Enfim, ela traz à tona a lembrança, e por trazer à tona a lembrança, ela também traz à tona as emoções, os sentimentos positivos, né? Falando aqui, talvez soe meio técnico, assim, mas isso dentro do treinamento, o cliente percebe sim uma diferença quando ele faz o treinamento, quando ele participa, ele consegue sentir uma diferença. Não, realmente é um treinamento bastante, como é que eu posso dizer assim, transformador, né? E uma questão que acontece muito com quem trabalha em área remota, principalmente na área de mineração, na área de indústria, é sobre quando o emocional, né, atrapalha nos objetivos futuros. Você está longe do sua família, né, você está, às vezes, sozinho. Então, como conquistar, né, esses objetivos que o emocional atrapalha? Bom, dentro do treinamento, eu procuro orientar meu cliente. Primeiro assim, se ele não está conseguindo o objetivo por uma questão de emocional, o cliente, a pessoa, ele tem que tentar entender, identificar a causa. O que é que está causando esse bloqueio? Porque ele não está conseguindo conquistar o objetivo. Eu tô me vendo travado, não sei se... Não, tá tudo ok, professor, pode continuar. Que para mim está congelado a imagem, mas tudo bem, eu vou continuar. Como se ele tivesse conquistado. Deixa eu reparar o raciocínio. Ele primeiro vai se ver como se tivesse. Qual foi as causas do problema? Uhum. E aí, assim, eu dentro do exercício, dentro do treinamento, eu procuro, por exemplo, o meu cliente, imaginar qual é o objetivo dele. Digamos que ele tem um objetivo. Eu vou citar um exemplo aqui. Digamos que ele tem um objetivo de correr uma maratona, 42 quilômetros. Uhum. Dentro desse objetivo, eu oriento o meu cliente a dividir esse objetivo em objetivos menores. Vamos dizer assim, se ele tem um objetivo de correr uma maratona, ele não vai chegar de uma hora para outra e correr 42 quilômetros. Então, ele divide esse objetivo em objetivos menores. Por exemplo, correr 5 quilômetros, 10 quilômetros, 15 quilômetros, 21 quilômetros, que é uma meia maratona.
30 quilômetros, até chegar aos 42 quilômetros. E uma coisa que é fundamental para a pessoa conquistar os objetivos, né? Além dela ter um plano de ação, além dela ter uma estratégia, ela também comemorar as pequenas vitórias. Então, assim, se o objetivo é chegar a 42 quilômetros de uma maratona, né, citando a maratona, quando ela completa 5 quilômetros, ela comemora, ela vibra. Quando ela completa os 10 quilômetros, a mesma coisa, os 15, até chegar nos 42. Né? Porque são as pequenas vitórias da vida que vai fazer a pessoa chegar na grande vitória, no grande objetivo, no grande finale. Né? E outra coisa que eu também oriento aos meus clientes é: pense grande, sonhe grande. Quando você tem um objetivo grande, ainda que você não conquiste, ainda que você não chegue nesse objetivo que é grande, mas você se determinou a chegar, você chega longe. Você pode não chegar no objetivo. Vamos, assim, citando o caso da maratona. A pessoa tem o objetivo de correr 42 quilômetros, que é a maratona. Ela treinou, se esforçou, mas não conseguiu completar uma maratona. Seja lá qual motivo for. Mas ela chegou nos, sei lá, 35 quilômetros. Quantas pessoas que correm completam 35 quilômetros? Muito pouco. Então, assim, mesmo que ela não atinja o objetivo, ela chega mais perto dele, assim, ela consegue chegar mais longe. Então, assim, é fundamental as pessoas... Né? A questão da jornada. É fundamental as pessoas terem essa visão de sonhar grande, ter um objetivo grande da vida e ter a percepção que, ainda que não conquiste, vamos dizer assim, que sonhou grande e não conquistou, mas ela não é uma fracassada porque não conquistou, mas ela chegou distante, né? Ela chegou distante. É melhor do que aquela pessoa que tem um sonho muito pequenininho e que, de tão pequeno que é, a pessoa nem se esforça, e não tem sonho, ou é muito pequenininho que Exato. Não tem muito esforço assim, para conquistar aquele objetivo. Entendi, realmente é muito importante. A minha experiência é que, por exemplo, eu sou deficiente físico e minha meta é correr algum dia 10 quilômetros. Eu já consegui correr 5. Na próxima, eu tentei me preparar para correr mais uma de 7 esse ano. Não consegui, mas vou correr outra de 5. Mas não vou desistir. Ano que vem eu faço 7. Depois, quando me preparar mais um pouquinho, um dia eu vou chegar nos de 10. E quem sabe aí eu supere, vá para 15, para 20, se a coluna e minha perna deixar, né? Mas eu estou sonhando. Meu sonho é fazer os 10. Para quem nunca conseguiu correr nem 1 quilômetro. Professor, somos dois. Eu também tenho uma limitação. Eu sofri um AVC na minha infância, assim, no momento do parto. Então, assim, eu carrego comigo uma história de superação desde da minha vida, assim, de quando eu nasci. Tive muitas limitações, então, assim, eu também carrego comigo, eu também tenho uma limitação física, uma limitação na perna, e também faço atividade física, também procuro correr, assim, e você tocou nessa situação e eu também tenho essa limitação, assim, essa coisa da limitação física, mas, assim, eu não deixo que a limitação física impeça de eu conquistar meus objetivos. Exato. E quando você falou um negócio muito importante, né, de comemorar as conquistas, né, e eu pensei, né, qual a importância da gratidão nesse processo de reprogramação mental? Bom, professor, a gratidão nos conecta com o positivo. A gente vive numa sociedade que as pessoas são, vamos dizer assim, acostumadas ou programadas a reclamar. A tudo ver defeito, a tudo se conectar com a falta. O que é que está faltando na vida da pessoa? E a pessoa reclama, e vive de mau humor, e vive estressada. Enfim, quando a pessoa se conecta com a gratidão,
quando ela passa a observar as coisas que ela conquistou e passa a ter gratidão pelas coisas que ela conquistou, pelas coisas que ela tem, pela família que ela tem, ela tem vamos dizer assim, ela desenvolve dentro dela um sentimento positivo, uma emoção positiva que vai, vamos dizer assim, tomar conta dela. Eu oriento meus clientes, principalmente os que estão mais, vamos dizer assim, com uma mentalidade mais assim negativa, passando por algum problema, a fazer um exercício de listar 3 motivos pelo qual ela é grata por dia. Então, hoje ela lista 3 motivos, amanhã mais 3, depois de amanhã mais 3, e assim vai, sem repetir. Isso, no começo, pode ser muito difícil, e é muito difícil, principalmente essas pessoas que têm o hábito de reclamar muito, de só ver o lado negativo da vida, de se lamuriar, enfim. E quando ela começa a fazer esse exercício, ela vai começando a mudar a chave do negativo para o positivo. E ela vai, e com o passar do tempo, se ela continuar no exercício, se ela continuar fazendo esse exercício, ela vai começar a agradecer pelas pequenas coisas, pelas coisas mais banais da vida, né? Pelo simples fato de enxergar, pelo simples fato de andar, pelo simples fato de, de ter 2 olhos, enfim, as coisas mais banais da vida a pessoa vai agradecer, né? Então, quando a pessoa consegue chegar nesse ponto de agradecer, né? Até agradecer pelas coisas ruins, porque na vida a gente ou ganha ou a gente aprende, né? A gente não perde, né? Se a gente tomar essas derrotas que a gente tem na vida como aprendizado, né? A gente vai evoluir para o próximo passo, para o próximo nível, né? Então as pessoas eles têm que ter essa percepção de que uma derrota, o que a pessoa entende como uma derrota, na verdade não é uma derrota, é um momento de aprendizado, de reflexão, para ela eventualmente corrigir alguma rota, corrigir alguma coisa que não deu certo e partir para o próximo nível, voltar mais forte, como diz levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Enfim, então a gratidão, viver no estado de graça é fundamental para aquelas pessoas que querem reconectar ou reprogramar sua mente para emoções, sentimentos positivos e não ficar orbitando em sentimentos, emoções negativas. É muito importante. Eu falo muito no podcast que eu chamo de dicas do Iron Man, que foram problemas que eu passei, quedas que eu levei, que eu falei, não quero que ninguém passe por isso, e digo no canal, digo nos treinamentos, para que, se tiver algum problema, que sejam outros. Esses vocês já vão ter a dica aí, né? E também partindo quando a gente fala em gratidão, né, na reprogramação mental, a gente fala também do perdão, né, como você falou lá no início, né? Qual a importância, então, do perdão na reprogramação mental? Bom, o perdão, liberar perdão, além de ser um mandamento bíblico para quem crê na Bíblia, quem crê em Jesus, também é fundamental para você se desconectar do seu passado. Você não viver preso aos seus traumas, aos seus problemas do passado. Normalmente, quem não perdoa, a falta de perdão é como se a pessoa estivesse tomando um veneno, querendo que a outra pessoa morra. Então, assim, quando você libera perdão, você vive mais leve, você se desconecta daquele passado, daquele trauma, e tenta viver o presente e não ficar preso naquele passado. Ah, mas aquela pessoa me traiu, ah, mas aquela pessoa me machucou, ah, mas aquela pessoa fez não sei o que comigo. Enfim, não interessa. Perdoe porque é melhor para você, não é nem para outra pessoa, é para você próprio, né? Você
ter a oportunidade de viver sua vida, viver o presente, pensar no futuro e não ficar travado no passado, com emoções, sentimentos negativos, né? E uma outra coisa com relação ao perdão, quando a gente fala de perdão, não é só o perdão para o outro, mas é o perdão para si próprio. Por quê? Porque muita gente até consegue perdoar o outro, mas não consegue perdoar a si próprio. Quando ele faz alguma coisa que não dá certo, machuca alguém, enfim, a pessoa fica com aquele sentimento, poxa, eu errei aqui, eu não consigo me perdoar. Então, assim, o perdão não é só para o outro, é para si próprio, né? Você ter essa capacidade de liberar perdão é fundamental para você não ficar amarrado em emoções negativas, em sentimentos negativos, não ficar guardando ódio, mágoa, rancor, ressentimento e, vamos dizer assim, viver no presente, né? Realmente eu falando pessoalmente, né, eu acho que deve ser a parte mais não vou dizer complicada, mas a parte mais trabalhosa nesse sentido, né? Falando por minha parte. Mas quando a gente fala desse sentimento, né, de perdão, professor, tem um sentimento piedoso de simpatia com a tragédia pessoal, que é a compaixão, né? Então, quando a gente pensa também, a gente já falou sobre gratidão, perdão, né, também vem na cabeça a compaixão. Aí, qual a importância da compaixão também na reprogramação mental? Pô, a compaixão, como você falou aí, se colocar no lugar do outro, mas não apenas se colocar no lugar do outro, que é a empatia, mas se importar pela dor do outro, né? Então, assim, quando você consegue não apenas se colocar no lugar do outro, mas você consegue se importar pela dor do outro, fazer alguma coisa pela dor do outro, você sai do seu mundo, você sai do seu mundinho. Ainda que você tenha problemas, ainda que você tenha questões mal resolvidas, mas você não fica refém, ou você não fica preso no seu mundinho. Você também olha para a realidade de outras pessoas, e muitas vezes pessoas que sofrem mais do que você, que têm problemas muito mais sérios que você. Então, você termina que também fortalecendo, quando você pratica a compaixão e percebe, por exemplo, que você está ajudando uma pessoa, vamos dizer assim, mais necessitada que você, que está com algum problema mais sério que o seu, você também termina até exercitando a própria gratidão. Bom, por exemplo, você Exatamente. auxiliou uma pessoa que, por exemplo, está com câncer, e você não está com câncer. Então, assim, você, sei lá, ajuda com a medicação, a comprar uma medicação. Você, além de fazer o bem para aquela pessoa, você, poxa, que bom, eu agradeço porque eu não estou com câncer. Enfim, também impacta na gratidão, quando você consegue ter essa compaixão com o outro. Realmente é muito importante. Às vezes eu vejo, como eu falei, sou deficiente e ajudo outras pessoas que se tornaram deficientes por causa de acidente de moto ou algum outro motivo. Eu vejo pessoas também que não teve nenhuma deficiência ajudando porque eles ou em algum momento conheceram alguém que tiveram uma deficiência, um parente, ou mesmo, como a gente falou, de compaixão mesmo, de entender que é, fazendo fazendo aquela ajuda, exercita todos esses sentimentos que a gente conversou aqui. E como o senhor falou muito bem, professor Fernando, que sobre essa reprogramação mental, esse treinamento, né, que o senhor ministro desenvolveu, quais são, assim, os resultados esperados por esse treinamento, principalmente para a saúde mental? Bom, professor, os resultados, eles são vários, né? A pessoa, normalmente, sente um relaxamento no corpo e na mente. A pessoa tem ganhos de desconexão com pensamentos ou emoções negativas.
a pessoa se reconecta com emoções positivas, com sentimentos positivos, a pessoa melhora seu humor, melhora sua qualidade de vida, a pessoa, como a gente conversou aqui, trabalha, libera perdão, a pessoa tem maior sentimento de gratidão, de compaixão. Então, assim, os benefícios são vários, né? A pessoa que tem a reprogramação mental, a pessoa que consegue se desconectar de seus traumas passados e reconectar em pensamentos positivos, ela tem vários ganhos, vários ganhos. Perfeito. Professor, estamos chegando aqui ao final da nossa entrevista, né? Que mensagem o senhor gostaria de deixar para os nossos ouvintes? Bom, a mensagem que eu gostaria de deixar é o que a gente discutiu aqui, né? É que as pessoas elas não fiquem presas no seu passado traumático, mas que ela procure evoluir, que ela procure ter uma melhor qualidade de vida, que ela libere perdão, se for o caso, que ela tenha sentimento de gratidão, que ela vamos dizer assim, não ache normal, minha vida é isso mesmo, minha vida não presta, minha vida é essa porcaria, é cheia de problema, é assim, é assado, mas não, a pessoa tem a capacidade de enxergar a vida olhando por um outro prisma, que é possível mudar a mente, que é possível reprogramar sua mente para viver num estado de mais satisfação, de mais prazer, de mais paz interior, conquistando seus objetivos, não ficar presa no passado, em traumas passados, mas conseguir viver de forma harmônica, de forma livre, o presente e o futuro, né? Os objetivos que a pessoa tem no futuro, ela conseguir conquistar sem ter travas emocionais. Excelente. Novamente, professor, muito obrigado pela sua participação. Pessoal, se você está assistindo até aqui, o professor Fernando Lins, como eu falei, é Mind Trainer, ele faz esse treinamento para superar o passado e ter uma melhor qualidade de vida, esse treinamento que é personalizado. Então, você que está assistindo aí o podcast da Mineração, em qualquer lugar do Brasil, pode entrar em contato com ele. O DDD dele é 81, o número é o 982 00 1149, eu vou deixar aí na tela, vou deixar fixado, tá certo? E uma coisa importante é que esse treinamento, tá, não substitui uma psicoterapia ou tratamento psiquiátrico, tá? Pode o cliente estar ou não realizando esses treinamentos, esses tratamentos, pode fazer o treinamento, né, professor? Que vai ter essas experiências aí para superar traumas, fobias, esses pensamentos negativos e muito mais. Exato. Esse treinamento ele não substitui, né, a psicoterapia ou o tratamento psiquiátrico, caso a pessoa esteja fazendo, mas caso a pessoa esteja fazendo, o treinamento ele complementa, ele Exato, acelera os resultados. Ele acelera os resultados que a pessoa quer ter na psicoterapia ou sendo acompanhado por um psiquiatra. Fazendo esse treinamento de reprogramação mental, a pessoa pode acelerar os resultados desejados. Perfeito. Professor, excelente assunto aqui no podcast da mineração. Muito obrigado pela sua participação. Quando quiser voltar, as portas estão abertas, tá? E, novamente, muito obrigado. Eu que agradeço, professor Johnny. E vamos, sim, marcar novos encontros, novos bate-papos, que é muito importante estar falando sobre esse tema. Nesse momento tão difícil assim, que a gente está até saindo de uma pandemia, muita gente com questões emocionais para serem resolvidas, e esse treinamento ele vem colaborar, ou vem ajudar as pessoas a saírem dos seus problemas, a reprogramarem suas mentes para viver uma vida de mais paz, de mais tranquilidade e de mais liberdade, vamos dizer assim, emocional, sem estar preso a questões emocionais
e, fundamentalmente, ter uma vida de mais qualidade de vida, ter uma qualidade de vida melhor. Perfeito. Pessoal, lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela ADIMB, tá? Que é Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro. Acesse o site adimb.org.br. Peço agora aquele momento YouTube, se inscreve aqui no canal, tá certo? Nos sigam no LinkedIn, principalmente, que é a rede onde nós temos maior visibilidade. Estamos aí com a meta dos próximos anos chegar a 150 mil seguidores e tenho certeza que iremos conseguir com a ajuda de vocês. Professor, muito obrigado e até a próxima. Obrigado, professor Jorge. Até a próxima. O podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIM.